E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje quero conversar com você sobre como aprender a operar opções binárias. Pode parecer um pouco redundante para quem já conhece uma plataforma ou já conhece alguns estilos dos ativos, mas a verdade é que muita gente tem dificuldade em aprender. E o que acontece? Aprende errado, da forma errada. E aprendendo da forma errada, não tem êxito. E aí sai falando o quê? Sai falando mal, claro, né? Só que a gente tem que entender que isso aqui é um mercado complexo, muito novo e que requer uma habilidade extrema na entrada. Quando eu vi aqui que o movimento ia continuar fazendo aquilo que eu quero, eu entrei mais pesado, tá? Eu vou explicar o porquê das minhas entradas aqui, mas quando terminar todo o movimento, eu vou explicar o que aconteceu. Tá bom? Antes disso, eu quero que você deixe aí um like, no final do vídeo deixe aquele comentário ou aquela dúvida e a gente vai estar conversando sobre isso, tá? Então, quando eu faço uma pesquisa rápida pela internet, eu pergunto, por exemplo, na internet assim, qual é a dúvida que as pessoas têm sobre opções binárias? Que pode ser a dúvida para você também. O primeiro assunto que surge é esse aqui, ó. Como aprender opções binárias? Aí você fala assim, pô, Cadu, mas eu sei opções binárias. Ah, é? Então tá bom. Aquele que sabe é aquela pessoa que está no mercado com ganhos consistentes, está vivo no mercado diariamente e sabe o que faz. Então, se você tem alguma dúvida ou se você tem conhecimento demais e não sabe como aplicar, e você tem que prestar atenção nisso que eu estou falando. São alguns detalhes que talvez você aprendeu de forma errada que te levam ao erro. Não é porque você não sabe, mas são situações que te levam ao erro. Então, como aprender sobre opções binárias? Qual a melhor estratégia para opções binárias? Então, as opções binárias nada mais são do que instrumentos de investimentos que estão em expansão. Porque, para você ter uma ideia, opções binárias surgiram em 2008 a 2009 com alguns brokers, algumas corretoras que assim desenvolveram. Nessa modalidade, não se investe em compras de ações, como ocorre nas bolsas, e sim em ativos. Isso você sabe, né? Então, o processo consiste em realizar operações referentes ao valor que determinado ativo pode atingir em determinado tempo. Então, aí é que começa a ter a problemática de opções binárias. Opções binárias nada mais é que um mercado como outro qualquer. Porém, existe algo aqui, ó, um fator limitante, que é o período de tempo, que muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Seguindo sobre como aprender com opções binárias, e isso tem a ver com você também, que já é um espertinho, você tem que entender que ela é muito nova. Ela é bastante popularizada nos últimos anos e a melhor estratégia que se tem ideia, ou a melhor forma de operar que se tem ideia até hoje, é na tal chamada estratégia dos 60 segundos, ou seja, aquela entrada que dura 1 minuto. Então, como ela surgiu em 2008 a 2009, começaram a surgir os primeiros modelos ou brokers de distribuição em plataformas que se pudesse operar opções binárias. Então, até então, ninguém nem operava em 1 minuto. Ninguém utilizava 60 segundos para operar. Quanto mais alguns ativos, né, que surgiram. Não são ações, são ativos. Claro, isso derivando do Forex. O Forex já existente, porém, não com curto espaço de tempo assim para operar. Então, quando a gente fala de começar do zero em opções binárias, suporte e resistência é a melhor forma de aprender. E eu vou te explicar o porquê disso. Eu vou te falar o porquê disso. Então, para você ter uma ideia, só para a gente entender aqui a questão da opções binárias ser tão nova, 2008, 2009, eles espelharam o Forex e trouxeram então a modalidade ligada ao broker, né, as corretoras, de fazer essa opção de entradas com limites de tempo.
Para você ter uma ideia de como ela é uma modalidade super nova e tem muita gente mais antiga no mercado que tem repulsa a ela, porque a primeira bolsa de valores, por exemplo, se tem ideia, no mundo, surgiu provavelmente em 1487, em Bruges, na Bélgica, com toda aquela expansão comercial da época. Porém, o que se tem relato como oficial, primeira bolsa oficial, aconteceu também na Bélgica, mas em 1531, na cidade de Antuérpia. Ou seja, na cidade de Antuérpia, posteriormente ao que surgiu em Bruges, 1531, posteriormente a 1487. Só que 1431 foi realmente aquela que foi definida como oficial. Então nós estamos falando aí de um tempo aí de mais de 500 anos. Então mais de 500 anos se negocia ações. Hoje se negocia milho, trigo, arroz, feijão, ouro, ativos, criptomoedas, moedas que nem estão na circulação do bolso das pessoas, moedas que são criadas a partir de startups, são conhecidas como criptomoedas, moedas que são vendidas e compradas em especulação para futuros movimentos, por futuras criações, com expansões tecnológicas. Então, olha como é o mercado hoje. Hoje também você pode comprar e vender uma caneta através da internet sem estar no mercado financeiro. Então, hoje, com a popularidade da tecnologia, o avanço da tecnologia, o avanço da internet, isso se torna muito fácil. Para vocês terem uma ideia, em 1997, eu entrei na faculdade de Direito. 1997. Em 95 chegou o Windows com tela colorida no Brasil e eu fazia curso de processamento de dados. Ou seja, 97 para 2008 e 2009, depois de eu formado em Direito, trabalhando, que já ouvia falar de Forex, já sabia da existência de Forex, começou a surgir opções binárias. Os computadores no Brasil, o Windows mundialmente conhecido, estava tudo engatinhando, a tecnologia estava engatinhando. Então isso que você conhece de plataformas de tecnologia para operar era algo tudo novo. E opções binárias veio com essa novidade. Lembrando que ela tem essa limitação do tempo. Ela veio como referência. Então, quando alguém pergunta para mim assim, Cadu, qual é a melhor forma de aprender opções binárias? Eu respondo de uma simples forma, com análise gráfica. E por que eu falo isso? Porque na análise gráfica, ela compõe todos os componentes para você entender os padrões do mercado. Você consegue entender os padrões do gráfico, da estrutura do gráfico, as regiões que elas fazem, entender as tendências, entender os candles. Ah, Cadu, mas tem gente que faz leitura de candle a candle. Ótimo, mas só faz a leitura de candle a candle. Ah, Cadu, tem gente que faz a leitura apenas de tendência, seguindo a tendência. Ótimo, mas só faz a tendência. Agora, a análise gráfica engloba um contexto. Muitos até chamam aquilo que nós conhecemos de análise gráfica como price action, que é a ação do preço. São a mesma coisa? Existe uma vasta discussão sobre isso. E eu tento amenizar isso. Mas para um leigo ou para um iniciante, basicamente é a mesma coisa. A única coisa que o price action é mais por uma questão de indução. E análise gráfica é mais price action é mais dedutivo. E análise gráfica é mais indutiva. Mas a soma dos dois dá algo que nós chamamos de perfeição para se trabalhar no mercado financeiro. Ou melhor, os dois se fundem em um só. Então, quando eu falo em análise gráfica, eu também estou falando sobre price action, para você ter uma noção. Então, a melhor forma de você aprender é analisando os suportes e resistência. Por quê? Porque os suportes e resistência são os movimentos que o gráfico faz, onde existe um conflito de interesses. Qual foi o conflito de interesse aqui nessa região? O conflito foi que algumas pessoas queriam subir o preço do euro em relação ao JPY e outras pessoas quiseram
derrubar o preço na variação cambial em relação ao JPY com euro. Então você começa a ver que aqui existe o quê? Uma barreira de subida do preço. Ou vice-versa, você olha que aqui existe uma barreira para a queda do preço. E assim o gráfico vai fazendo alguns padrões. Você começa analisando e vê que o gráfico faz alguns padrões. Opa, olha só que interessante, ele começa a fazer topos, ou seja, regiões de conflitos, um mais baixo que o outro. É como se tivesse descendo uma escada ladeira abaixo. Então você começa a ver estruturas se formando, estruturas gráficas se formando, padronagens se formando através da análise gráfica. Aqui eu já dou a resposta da minha entrada. O preço chegou aonde? Nessa região de distribuição, e você sabe que os suportes e resistências funcionam tanto em regiões de topo e fundo, como regiões de consolidação ou acumulação. Então eu vejo aqui essa região extremamente forte, e quando o gráfico chega aqui, eu entro contra a tendência na correção do movimento, depois de ver toda uma estrutura gráfica, depois de ver a região, depois de ver o que está acontecendo com a tendência, que se você analisar, a tendência ela começa a diminuir. Olha o tamanho dessa perna, olha o tamanho dessa perna e olha o tamanho dessa perna. O movimento aqui é simplesmente o que eu trago para vocês sempre. Faz um movimento aqui, ó. 1, 2, 3. E com certeza busca então o que? Uma correção fazendo ABC até 50 ou 61,8% do movimento. Então, o candle foi a última coisa que eu vi aqui. Aí você fala assim, nossa Cadu, mas quanta informação, todas essas informações eu utilizei para fazer minha entrada no suporte. Aí você fala assim, mas isso é price action? Também é price action. Isso é análise gráfica? Sim, isso é análise gráfica. A análise gráfica já diz, eu vou analisar o gráfico e vou chegar a uma conclusão aonde o gráfico pode chegar. E aí quando eu olho aqui, eu vejo exatamente o movimento que eu tracei para vocês. Eu vejo um movimento de 1, 2, 3 e depois eu vejo uma correção longa do ABC. Então eu vejo um padrão. Eu vejo aqui os padrões acontecendo de acumulação. Eu vejo os padrões onde os operadores, os operários, as chamadas sardinhas, entram no mercado. Eu vejo aqui aonde os grandes players do mercado têm interesse em não deixar o preço ultrapassar. E eu apenas fazendo a marcação de suportes e resistência, consigo chegar a essa conclusão. Se você olhar aqui, ó, essas linhas azuis que eu passei, são as minhas marcações de suporte e resistência. Como é que eu consigo fazer uma marcação de suporte e resistência? Marcando o fundo e o topo, ou seja, um suporte e uma resistência. A junção de suporte e resistência transforma isso em um canal. Então, a partir do momento da expansão ou correção desse canal, eu vou fazendo meus trades. Cadu, parece meio complicado, meio confuso. Ah, Cadu, eu já sou veterano, para mim isso é tudo a mesma coisa. Eu já ouvi falar sobre isso. Então, talvez seja necessário você começar a estudar novamente. Se você já sabe, por que não está tendo resultado? Então, se eu colocasse esse movimento de forma dinâmica, olha só como os movimentos são perfeitos nas regiões onde está sendo marcado. Olha as marcações. Você consegue analisar com as linhas que eu coloquei que as marcações, elas aqui rompeu, Aqui rompeu, mas ela respeitou aqui. O que são essas marcações? São simplesmente as marcações do movimento gráfico. Então, eu posso chegar muito bem aqui no gráfico, eu posso tirar todas essas linhas, chegar e marcar meu suporte e resistência. Quanto mais longe
do preço, meu suporte e resistência teoricamente é melhor. Por quê? Porque tem espaço para o preço se movimentar. Então, se aqui eu tenho a minha resistência, onde eu posso ter meu fundo? Meu fundo pode estar aqui. E eu tenho também o quê? O trabalho de 50% do movimento. Então, o 50% do movimento, quando eu venho fazer uma marcação aqui, ele fica um pouco atrapalhado pela movimentação do gráfico. Ele não está claro, ele não está exato, eu não tenho clareza, eu não tenho objetividade. Mas eu consigo entender que tem uma região aqui onde o gráfico houve brigas para se ultrapassar. Em toda essa região aqui, ó, foi uma briga de sobe e desce. Então eu consegui entender que ali é o meu 50%. E eu consigo entender através desse outro suporte que surgiu, porque o preço está aqui, então se está abaixo é um suporte, que se o preço continuar trabalhando acima desse suporte e romper a resistência, ele vai fazer uma estrutura de alta, porque ele está lateralizado. Ou se ele romper esse 50%, ele vai fazer uma estrutura de baixa e vai buscar aquele outro suporte mais longe, que é melhor que esse suporte de 50%, porque olha a força que ele teve que suportar. Uma grande força. Então, quando nós começamos a estudar análise gráfica, nós chegamos à conclusão que suportes e resistências é a melhor forma de estudar, onde se compreende os topos e os fundos das negociações. Porém, existem formas mais sofisticadas. Com 3 linhas marcando canais, você consegue ter essa expansão da movimentação da estruturação, seja uma estruturação de alta ou seja uma estruturação de baixa. Então você consegue entender os movimentos, você consegue compreender o movimento. E eu vou te falar aqui o porquê de toda essa dinâmica. Tem muita gente que quando vai estudar abertura e fechamento de candle, ele quer saber tal da operação de vela a vela, mas ele não consegue compreender, por exemplo, que quando tenho esse movimento, em 1 minuto ou 1 hora ou qualquer tempo que seja, eu tenho brigas de interesse. O preço não fechou aqui por fechar, o preço não abriu aqui por abrir. Existe um conflito de interesses. Então eu tenho aqui sim um local de resistência e um local de suporte. Mas como ele está num candle de alta, ele mostra para mim que ele tem uma estrutura de alta, que ele quer avançar. Então o que ele faz? O que ele me mostra? Ele desenha para mim que ele abre, fecha, abre e fecha, mostrando para mim uma estrutura de alta. A partir do momento que essa estrutura encontra uma dificuldade de ultrapassagem, ele encontra o que? Então, força contrária. Está marcado para mim, então, o que? Uma região de resistência, uma região de conflito. Essa região de conflito é muito mais forte que essa região de conflito. Opa, então espera aí. Então, Cadu, está querendo dizer que essa região aqui de conflito é bem mais forte do que essa região de conflito? Sim, porque essa região de conflito não teve força contrária. Agora, essa região de conflito teve força contrária. Então, vamos supor que aqui também tivesse acontecido esse conflito. Que o preço veio caindo e houve esse engolfo aqui nessa região. Então, eu começo a ter o que aqui? A demonstração do meu suporte e resistência como os canais que eu sempre falo aqui no canal do YouTube. Então eu começo a entender que esse movimento para mim são os mais importantes. É claro que eu tenho que entender como está se movimentando esse canal. Esse canal ele se movimenta de forma consolidada ou esse mercado se movimenta de forma lateral? Tem diferença. Esse mercado se movimenta com um canal estreito ou esse movimento está fazendo um canal amplo de movimentação?
tem total diferença isso para as entradas. Total diferença. Então tem muita gente que fala assim, eu fiz as marcações, eu tentei estudar um price action, eu tentei colocar análise gráfica em prática, mas na verdade não é que ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe enxergar o que o gráfico está fazendo. Ele tem a ideia, porém ele não consegue transformar a ideia em prática. Então, você tem que ter um entendimento onde fica o suporte, onde fica a resistência. O canal que eu marco de 100% e 50% nada mais é que o suporte e resistência melhor ali da região. E eu posso dividir essa região ainda aqui em graus de 25%. É só eu entender como é que está movimentando o gráfico e o gráfico me mostrar se realmente ele está fazendo isso. Se ele estiver fazendo isso, ótimo. Vou seguir com o gráfico. Vou fazer o que o gráfico está fazendo. Aí você chega para mim e fala assim, Cadu, mas hoje eu abri o gráfico e o gráfico não faz nada disso. Não faz nada disso. Então, se ele não está fazendo nada disso, ele não tem uma estrutura operável. Ele não foi feito para operação. Eu abri o gráfico hoje, Cadu, ele está assim, ó, reto, aí ele faz um negocinho reto, faz um negocinho e reto. Bom, é um gráfico com uma super tendência. Você vai operar tendência? Ótimo. É só seguir o fluxo. Não, eu não tenho essa habilidade. Eu prefiro encontrar um gráfico que tenha regiões, que tenha tendência e tenha candles. Então, você tem que ter a sabedoria e o entendimento de que o gráfico pode estar fazendo movimentos, onde seja um gráfico bom para operar aquilo que você sabe, por exemplo, suporte e resistência. E quando você começa a traçar então suportes e resistências ou os canais, você vê o gráfico se movimentando de uma forma sadia. Ou seja, tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender. Cadu, mas eu marco e entro, dá tudo errado. Eu marco aqui, ó, mas ele não faz esse movimento, ele rompe. Por quê? Porque não é só marcar 100%, 50% do canal. Não é só isso. Você tem que ver qual é a melhor região, como a tendência chega até essa região e se o candle te mostra realmente que vai ter uma correção ou um rompimento. E se você tiver um pouco mais de habilidade, vai ver o volume. Um pouco mais de conhecimento técnico, você vai ver o volume. Para aí sim tomar uma decisão se pode aquele preço corrigir contra a tendência. Nós estamos vendo que nós estamos contra a tendência. Porque quando você está a favor da tendência, num movimento perfeito como esse, chamado de bipolaridade, que eu chamo e o mercado assim chama, é muito mais fácil você ser assertivo nesse movimento que nesse movimento. Primeiro que aqui você está a favor da tendência. Está a favor da tendência. E aqui você está contrário à tendência. Agora, você pode fazer movimentos em opções binárias contra a tendência, desde que ele encaixe em tudo aquilo que você precise. Sabe o que acontece? O pessoal de opções binárias tem aquele T bem grandão de ficar apertando o botão toda hora. Toda a hora. Ele não se resume, não se priva em analisar e fazer 2, 3 entradas perfeitas. Se uma pessoa fizer 2, 3 entradas perfeitas, olha só, se ele fizer 3 entradas de R$1.000, ele fez uma, errou. Aí ele fez 2, acertou. Supondo que seja o payout 80%, ele vai sair com lucro de R$800. Não é assim? Ele fez o quê? 3 operações. Agora tem aquela pessoa que ela dá entrada de R$100 e ela quer fazer 10 entradas de 10. Aí ela acerta 6 e erra 4. E no fim do payout ela acaba ficando com menos
menos R$7, vamos supor. Eu estou fazendo uma conta aqui muito rápida, só para você ter uma ideia. Então, não adianta você fazer entradas. O que vale é a sua consistência em cima do gerenciamento que você tem. É isso que também te mantém vivo no mercado. Porque ao invés de fazer 10 entradas de R$10, se você tem R$100, você pode fazer entradas de R$30, 3 de 30. Se você acertar duas, 30 mais 30, você já tem R$60, você tem 60% do seu lucro que você quer diário. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso que é trade. Viver de trade não é acordar às 8 da manhã, 9 da manhã, 4 da manhã, fica apertando o botão até 5 horas da tarde. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então, se você utilizar a melhor estratégia que existe, que é analisar o gráfico, e se você tiver domínio sobre o seu capital, porque, gente, eu acho que eu não preciso ficar fazendo conta aqui para ninguém. Todos vocês sabem fazer conta. Se você recebe, cai na sua conta lá R$1.000 por mês, você sabe que se você gastar R$2.000, você tá pi. Você não pode gastar mais do que você tem. Ué, essa aqui é a prática. Como é que eu faço para multiplicar e não gastar o dinheiro que eu tenho aqui? Assertividade. Como é que eu faço a minha assertividade? Diminuir os riscos na operação. Como é que eu diminuo os riscos na operação? Sabendo analisar o gráfico com perfeição e tomando as decisões mais assertivas. Então, se você chegar para mim e me perguntar, Cadu, como aprender análise gráfica? Nesse tempo aqui, nesses minutos que nós estamos conversando, isso é o resumo que eu posso fazer para você. Olha a perfeição disso, dos canais. Um canal amplo aqui, um canal amplo aqui. Subiu, está fazendo um canal amplo aqui, um canal amplo aqui. Fazendo o quê? Marcando o quê? Suportes e resistências. Lembrando que quando temos aqui modelos como acumulações, que são as fases do mercado, por exemplo, a probabilidade dele voltar tanto por cima como por baixo é gigantesca. A tendência o candle vai te mostrar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se você não tem consistência em opções binárias, reseta tudo na sua cabeça e começa a estudar isso que eu te falei aqui do zero. Pega o canal aqui, tem inúmeros vídeos. Quer acelerar isso para sua vida? Link na descrição. Treinamento fechado, 85 vídeos lá. Você pode ficar um ano dentro da plataforma estudando. Fica menos que um café por dia, parcelado em 12 vezes, tudo para te ajudar. Tem um link na descrição aí, treinamento fechado, que vai acelerar isso, que vai acelerar seu aprendizado. Quer aprender sobre análise gráfica? Tem um livro aí na descrição, um livro que trata da análise gráfica de uma forma mais fácil, né? Mastigada e colocada de forma mais fácil para vocês. O livro não é meu, mas eu coloco ele aí no link da descrição porque ajuda você. Quer saber das próximas lives, dos vídeos, de algum assunto? Entra lá no canal do Telegram e aproveita e recebe de graça um e-book sobre padrões de correção com candles. Quer tirar uma dúvida? Quer mandar algum recado? Quer perguntar alguma coisa? Direct do Instagram. E aí já te convido também a me seguir. Tudo aí você encontra no link da descrição ou aí no banner do canal. Você também encontra esses links. Tá bom? Não vá embora sem deixar um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário aqui abaixo. Seu incentivo, sua crítica, sua pergunta de dúvida. Escreve aí de onde você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos movimentar esse comentário aqui para incentivar eu a aplicar o meu tempo, o meu valor, para que você também seja uma pessoa vitoriosa em opções binárias. Tá bom? Então, te vejo num próximo trade, te vejo numa próxima aula.
Fui!